Tem nada mais profundo, nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala macacada, tá no ar o MacaCast. Hoje vamos entrevistar Vander. Você se lembra dele? Ele que foi negociado junto com Luiz Fabiano ao Rennes, da França. O Vander fala sobre as suas passagens pela Ponte Preta e a sua identificação com a torcida alvinegra. Antes disso, curta as nossas páginas, siga o MacaCast no Twitter, no Instagram, também no Facebook, no YouTube. Basta procurar por MacaCast para que você possa ficar por dentro de todas as novidades e novos episódios aqui no podcast da Macaca. Ô Vander, vou começar fazendo a pergunta para você que eu faço para todos os nossos entrevistados. O que é a Ponte Preta para você, Vander? Quando fala Ponte Preta, o que te remete, o que você lembra? Rapaz, é uma coisa tão forte quando se fala da Ponte Preta em relação à minha vida, porque quando a minha história, quando eu fui para Ponte Preta, foi talvez a transformação na minha vida, né? Através da Ponte Preta ali, que foi realmente a ponte para minha história no futebol, realmente, onde eu tive a oportunidade de fazer a campanha, né, onde teve o acesso, onde a Ponte comprou meu passe, aonde eu fui reconhecido, né, através do futebol pela Ponte Preta, né, e depois transferido para o Rennes da França. Então a Ponte Preta foi no momento que transformou e mudou a minha vida. Isael, tua pergunta pro Vander, bem-vindo ao MacaCast mais uma vez. Josinho, obrigado pelo convite, agradecer ao Vander mais uma vez por ter aceitado falar com a gente, falar diretamente com o torcedor ponte-pretano. Vander, você chega à Ponte em 97 e participa daquela campanha do acesso na Série B, mas você não participa dos jogos finais, né? Porque você se contunde antes. E como que foi para você participar daquele elenco, disputar a primeira fase inteira com a camisa da Ponte, depois o resultado no final do ano positivo, o acesso de 97? Como que foi? O que você relembra daquele período da sua passagem aqui? Rapaz, foi tremendo, né? Porque assim que eu cheguei na Ponte Preta, porque a Ponte estava ainda no momento, uma fase ruim, onde foi a transição, né? Do Carnielli, né? E quando cheguei para ir para Ponte Preta, disputar a Série B, então para mim era uma grande oportunidade, visibilidade de um clube maior, entendeu? Que até o momento eu tinha jogado era em clubes de menores expressões, que não tinha nem torcida, essa coisa, cobrança, entendeu? Então quando eu fui para Campinas, para Ponte Preta, né, que eu cheguei no estádio no primeiro dia, aí eu entrei para ver e já me impressionou, né? De chegar e ser recebido na época, pela Conceição, na época pelo Simval, né? Sim. E, então, foi uma situação diferente para mim. E o grupo, né, quando foi se formando, né? E eu tive a oportunidade de jogar, né? E algumas partidas no início, onde eu estava muito bem, e a equipe também estava num momento bom, né? E infelizmente no jogo contra o 15 de Piracicaba acabei me lesionando, né, no ombro, na clavícula, onde acabou me atrapalhando no decorrer, né? Mas sem dúvida aquele momento, o acesso ali para todos nós quando estava no embalo foi fundamental. Então eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que dali que a Ponte começou a voltar ao cenário, reconhecimento, entendeu?
de respeito maior, né? Porque ela começou a voltar a como vamos falar assim, a visibilidade, né, maior, tanto jogando contra os grandes clubes também. Rogério, bem-vindo ao MacaCast. Sua pergunta para o Vander. Ô Vander, obrigado por aceitar o convite para conversar diretamente com a torcida da Ponte. Eu sou um dos caras que fez parte daquela geração que se solidificou naquela temporada de 97, né? Porque antes realmente era quase que uma terra arrasada na Ponte Preta, né? E aí quando você chegou, você ficou aí quase 3 anos direto na Ponte. Foi onde você fez a maior quantidade de jogos da sua carreira, né? E depois foi negociado para a França. Como é que foi? Eu não me lembro de uma negociação para o exterior antes da sua, que foi junto com o Luiz Fabiano, né? Como que foi tratar dessa negociação com a diretoria da Ponte? Se passou por você? Como é que foi essa história até você chegar no Rennes, lá na França, saindo da Ponte Preta? Aí, Rogério, eu que me sinto lisonjeado de estar falando com vocês, cara. Para mim, né, a torcida da Ponte sempre me tratou com carinho, com certeza. Sempre que for solicitado, estaria à disposição. E uma alegria muito grande para mim. Em relação a essa transação, foi uma coisa muito rápida. Foi em 2000, a gente estava disputando o Campeonato Paulista, né? E eu me lembro que no dia eu cheguei para treinar. Quando fui pegar o material, né, o roupeiro falou para mim: Vans, não é para você trocar de roupa, não. É para você subir lá na sala, lá, na diretoria lá, eles querem conversar com você. E quando eu cheguei lá, aí me falaram: Vans, tem uma proposta aqui para você e para o Luiz Fabiano e para o Rennes da França. Então, vocês não vão treinar, então nós vamos para conversar com o empresário, né? Que era na época o Daniel. E foi uma coisa muito rápida, entendeu? Nos bastidores. E foi uma coisa que me surpreendeu, entendeu? Surpreendeu. E foi uma coisa tanto boa para mim e acredito também para Ponte Preta. Mas foi uma coisa muito rápida que eu creio que, tipo assim, eu tive que vir arrumar minhas coisas todinho para poder, já tinha programado até a data para mais ou menos para a viagem. Fred, bem-vindo ao MacaCast. A sua pergunta para o Vander. Fala, João. Tudo bem, beleza? É muito bom estar aqui entre Ponte Pretanos, falando de Ponte Preta. Queria agradecer ao Vander também pela presença aqui no MacaCast. E, bom, essa semana estava relendo o livro Majestoso 70, de autoria do Stefan Campineiro, né? Nosso amigo, jornalista ponte-pretano, que inclusive já participou de uma MacaCast aqui na entrevista com o Aranha. E no livro, além de contar a história do estádio, do Moisés Lucarelli, ele faz uma lista com jogos marcantes da Ponte, de toda a história do estádio, né? E o jogo de 99 contra o São Paulo é um jogo que está lá, que é muito emocionante o relato que ele faz, trazendo exatamente o que o Vander falou. Aquele time do final dos anos 90 era um ressurgimento da Ponte no cenário nacional, né? A Ponte, depois de uma década de final de 80, começo de 90, 97, 98, e 99 tinha aquele timaço que o Vander fez parte. Então eu queria, Vander, que você contasse pra gente como que foi fazer parte dessa história da Ponte, né, de estar nesse time histórico, e o que você lembra daquele jogo contra o São Paulo, o que aconteceu naquele dia, porque é um jogo que marcou muito, assim, a torcida da Ponte Pretana. Rapaz, ei Fred, um abraço, querido, bom falar com você também, entendeu? E reviver esses momentos, né? Eu, em 99, né, campanha do Campeonato Brasileiro, né, nós tínhamos subido o acesso, né, do Paulista em 99 e o Brasileiro. E no Brasileiro, quando nós começamos o Brasileiro, o nosso time estava embalado, estava vindo, né, do acesso, entendeu? Então, empolgação, o time estava encaixado com o Marco Aurélio, então a gente se conhecia, já tinha uma forma de jogar padrão. Então, no Campeonato Brasileiro, né, para você ter ideia que a campanha, o Brasileiro de 99, porque em 98 era baseado na pontuação de 98, de 99 para subir, para quem fosse subir para o ano de 2000 no Brasileiro.
Então nós tínhamos feito em 98 uma campanha muito ruim. E isso afetaria a gente. Então nós começamos o campeonato ali sabendo que teria que correr dobrado, né? Então fizemos a campanha lá, o time tinha essa consciência, né? Tinha esse padrão. Os atletas que estavam lá era que se encaixavam no perfil da Ponte Preta, entendeu? E quando fomos ali para outra fase, ficamos entre os 8, ficamos em quarto, né? Então pegamos o São Paulo, né? O São Paulo, um grande time, tá? E a vantagem era nossa, que nós tínhamos a pontuação na frente do São Paulo. E naquele jogo, no primeiro jogo contra o São Paulo, eu lembro que nós começamos o jogo, nós estávamos ganhando de 2-0. Inclusive um gol do Roberto. Roberto era difícil fazer gol. Eu acho que foi o único gol do Roberto, hein? Roberto fora da área. E naquele jogo, cara, uma coisa, fora do normal. Quando eu olho assim, cara, o Marcelinho Paraíba, ele fez 3 gols. Uma coisa fora do normal, ele acertou 3 chutes. Que, tipo assim, que geralmente você, quando o cara, da forma que ele chutou ali, ele chutava bem. Mas, tipo assim, você acertar 3 chutes daquele ali no gol, indefensáveis, então foi uma coisa muito fora do normal. Muito fora. E se nós tivéssemos ali conseguido vencer o primeiro jogo, o segundo jogo em casa, que nós tínhamos ganho. Então, praticamente, a gente já teria eliminado o São Paulo. E aí perdemos o jogo 3-2, eles viraram, né? E o nosso time era um time, também estava cascudo, já estava um time mais sólido, né? E no segundo jogo em casa, nós vencemos o jogo contra o São Paulo em casa. Então, e teve o terceiro jogo. E o terceiro jogo aconteceu um fato que até hoje, se eu te falar, que quando eu lembro disso, lembro dessa história, me entristece muito. Porque é muito difícil. Eu lembro do lance na hora que o Piá, quando dominou a bola e voltou para trás e sofreu a falta realmente, e que ele segurou a bola, o juiz deu um pênalti. Nós estávamos ganhando o jogo 2-1. E o Piá é um jogador experiente, um jogador que sabia segurar o jogo, entendeu? E isso, com certeza, a gente ganhou 2-1. São Paulo precisando de ganhar, porque o empate também era nosso. Então, tipo assim, ali o São Paulo já tinha perdido um jogador que foi expulso, que foi o Wagner. Nós estávamos com um jogador a mais. Então, tipo assim, você ia minando o adversário. E o Piá fazia muito bem isso. Ele segurava o jogo, cadenciava o jogo, né? E naquele momento ali, um lance ali, que foi ali onde o São Paulo empatou, 2-2, né? Então, fica um jogo mais difícil. E, infelizmente, quase no final do jogo, faltando poucos minutos para o término do jogo, e o São Paulo, no escanteio, no lance, no escanteio, bateu, e o Edmilson conseguiu antecipar o Alexandre e fazer o gol, né? Mas eu acho que ali o que atrapalhou foi aquele momento ali onde o árbitro deu o pênalti, né? Que acabou prejudicando muito a Ponte Preta, entendeu? E antes de passar a fase, nós ganhamos do Corinthians, lá no Pacaembu, de 2-1. Que foi o jogo que classificou a gente para outra fase, né? Então, realmente, aquele lance ali marca hoje, não só a mim, como a todos os atletas. Eu vi também o Piá falando aí, também contando esse episódio, que marcou para ele, entendeu? E, infelizmente, tiraram a Ponte Preta da fase seguinte. Infelizmente, foi um erro que não volta atrás, entendeu? E isso marca muito, porque era um momento muito bom que nós estávamos vivendo ali na Ponte Preta. Rapidamente aproveitar, já que você tocou no assunto do jogo contra o Corinthians no Pacaembu, e a Ponte ela quebrava um tabu nesse dia, né? A Ponte não ganhava do Corinthians em São Paulo fazia muitos anos. E esse ano a Ponte ganhou do Atlético no Mineirão lotado, também quebrando um tabu de anos que ela não vencia o Atlético fora de casa, e no Mineirão eram mais de 75 mil pessoas, a Ponte venceu o Atlético Mineiro no Mineirão 2-1. Wander, esse time de 99, você falou que era um time cascudo, era um time que vendia muito com a derrota, a Ponte vendia muito caro as suas derrotas,
O que mais te marcou desse time? Que você pegou o time do acesso, que o time do acesso é um time mais técnico, né? Com o Marcelo Borges, o time do acesso de 97, com o Griso, Claudinho. Era um time muito de toque de bola, muito mais técnico. E 2 anos depois você pega um time que corria demais, que marcava demais, que tinha uns volantes como tinha Mineiro, Fabinho, você, o Piá, um time um pouco mais experiente, André Silva, cara, um time Ronaldão, um time que Fábio Luciano, Daniel lateral direito, cara, o Regis Pitbull, Narciso, assim, um time que vendia muito caro, e foi uma pena esse jogo contra o São Paulo. Eu estava lá no estádio, estava nos 3 jogos, e aquele do Paraíba foi inacreditável. O Roberto fez um golaço, na verdade, né, Wander? Que eu não sei, acho que nunca mais acertou. Acho que só acertou a butinada que ele deu depois no cara do Botafogo em Ribeirão, de Ribeirão Preto, 2 anos depois, né? O time era muito... Dos que eu vi jogar dessa geração, eu acho que o time de 99 era um time que eu gostava muito, porque a Ponte perdia muito poucos jogos com aquele time. E o time, para ganhar dela aqui no Majestoso ou fora, tinha que correr muito. E você fez parte disso. Como é que foi, cara, de participar desse time de 99? Olha, como você falou, né? O de 97 era um time mais técnico, onde tinha o Marcelo Borges, né? Que era o meia, onde ele era o jogo era mais centralizado dele, o estilo dele de jogar, né? Era o que pegava a bola, buscava o jogo, fazia o jogo jogar. E tinha o Griso, né? Que pra mim um baita jogador, um cara diferenciado, entendeu? Tinha oportunidade de jogar com ele, qualidade muito grande, entendeu? E 97 foi, tipo assim, um time técnico, mas ainda era uma incógnita. Por quê? Tava formando, e a situação que a Ponte vivia. Em 99, eu acredito que foi moldando o time, porque em 98 nós fizemos um brasileiro ruim, quando foi trazer os jogadores que não se encaixaram. Bons jogadores. Mas infelizmente não deu liga, não deu certo. Então de 98, a diretoria foi pegando aqueles jogadores, né? Foram trabalhando aqueles que conseguiram, para você ver. Em 98, cara, eu tenho até anotado para passar aqui para vocês aqui, para você ver a situação. Em 98, nós tivemos 7 vitórias só. Sendo que de 23 rodadas, onde tinha 16 jogos, nós só tínhamos ganho 3 partidas em 98. Caraca. E faltando 7 jogos, pra gente sair do rebaixamento, nós tínhamos que ganhar 4 jogos. Imagina, em 16 jogos, nós conseguimos só 3 vitórias. Imagina em 7 jogos ganhar 4 para sair do rebaixamamento. E nós conseguimos. De 7 jogos, nós ganhamos 4, empatamos 1 e perdemos 2 jogos. De 7. A virada aconteceu naquele jogo contra o Vitória, né, Wander? Qual você tá falando? 8? O de 98. A Ponte estava perdendo e virou o jogo na volta do intervalo, ela virou o jogo, não foi isso? Virou no vestiário do juiz, né, Ismael? Isso, o Berlim invadiu o vestiário do árbitro, é verdade, bem lembrado. Teve um jogo que ganhamos da Ponte Preta, a Ponte Preta ganhou do Vasco 2-1, depois ganhou do Vitória de 3-2 em casa, né? Que teve um lance lá, que deu o pênalti lá, que o juiz deu uma confusão danada. Depois nós ganhamos do Goiás fora de casa. Empatamos com o Bragantino, depois ganhamos do América fora. E esse para mim também, 98, marcou muito para mim. Porque em 98, quando nós estávamos nessa situação de faltava 7 jogos, né? Eu lembro até hoje que era 99 pontos, alguma coisa assim, de rebaixamento para Ponte Preta, estatística. E quando eu ia para Ponte Preta, eu não tinha carro, eu ia a pé. Eu lembro que até torcedores não acreditavam mais. Acreditavam que a gente seria rebaixado. Pelo que tinha acontecido ali, 16 jogos, você ganhou 3 jogos só. E entre 7 jogos ganhar 4, teve torcedor que na rua falou pra mim assim: Evan, infelizmente nós estamos rebaixados. Eu falei, cara, vamos ver, vamos tentar. Tem um mínimo, vamos tentar, pelo menos. E foi muito importante com o Marco Aurélio, com o treinador, que ele falou pra gente na época o seguinte:
esquece os 7 jogos. Não adianta você pensar nos 7 jogos se a gente não ganhar o primeiro. Vamos focar, cada jogo vai ser uma final. E nós entramos com isso, cada jogo uma final. Vamos pensar no Vasco. Se a gente não ganhar do Vasco, não adianta os outros jogos. E aí foi. Ganhamos do Vasco, depois ganhamos do Vitória, aí ganhamos do Goiás fora de casa. Pra você ver, os 3 jogos nós ganhamos. Então ficava faltando um jogo só pra gente ganhar. Sim. Então, esse momento foi muito marcante, porque quando conseguimos ganhar do América lá fora de casa, que quem foi, eu não sei se vocês sabem da história do jogo lá, o América já estava rebaixado, América de Natal. E o jogo difícil lá, o jogo campo difícil, 0-0 o jogo, teve um lance lá, o contra-ataque, eu de fora da área acertei um chute, a bola bateu no travessão, bateu dentro do gol e saiu. O juiz não deu gol. E um jogo difícil, e os caras tiveram um pênalti a favor deles, onde o Alexandre Fávaro defendeu esse pênalti. Isso mesmo. O Zinho fez o gol de bico no segundo tempo, lá, um lance lá, cara, que quando ele fez aquele gol ali, cara, nós falamos, agora a gente não toma mais gol não, cara, a situação. Rapaz, eu me arrepio, falando pra vocês aqui, me arrepio, porque quando acabou o jogo, no vestiário, lá, a festa, que nós estávamos lá, nós estávamos longe na festa, aquela coisa de euforia todinha, tudo aquilo que nós estávamos passando, aquela pressão, o Eberlin até falou na época no vestiário, gente, ó, o negócio é o seguinte, todo mundo agora vai pro hotel, ó, vocês podem sair, vocês podem ir pra onde vocês quiserem, só tem que estar 8 horas da manhã pra gente embarcar pro aeroporto. Pra você ver como que tava a situação. A gente tava tão, tipo assim, aquela tensão toda, aquela expectativa do jogo, porque foi ganhando os jogos e foi criando a expectativa. E mais, a responsabilidade foi aumentando também, né? Sim. Eu lembro que quando nós chegamos, eu tava no avião, a gente chegando no Viracopos, cara, e que a gente olhava de cima, o aeroporto, Viracopos, lotado, bandeira, carros, carreatas, carros parados lá esperando a gente chegar. Que foi uma festa, que isso me marcou muito, muito, muito. Torcedores chorando, agradecendo, e tipo assim, agradecendo porque a situação, mas pra gente também foi bom a gente ter conseguido, porque dali é uma parceria, a torcida e o atleta. Então é uma identificação muito forte, que isso que eu vivenciei, né? Tanto 97 do acesso, 98 de ter livrado do rebaixamento e de 99. Não foi só jogador que virou a noite, não. Teve muito torcedor que virou a noite também, viu, Wander? aquele golzinho de peito foi como se tivesse feito o acesso de 97, porque a nossa história antes disso, cara, foram 11 anos de Série B, Série C, e quando ela subiu em 97, foi aquela explosão de alegria. E cair logo no ano seguinte ia ser muito difícil para torcedor. E quando conseguiu aquela vitória lá contra o América, cara, a torcida festejou como um acesso aquilo lá, né? Então, e aqui eu tava em Viracopos aquele dia, então, assim, foi como se estivesse chegando um time campeão mundial, né? Verdade, verdade, porque imagina, pô, eu joguei no Atlético de Sorocaba antes da Ponte Preta, então eu lembro que o pessoal falava da Ponte, o momento que tava, do clube, as coisas, não tava bem. E você subir, já é difícil você ter um acesso, chegar em 97, subir, foi no ano seguinte, pô, ter o descenso, cara, muito ruim, entendeu? Todo aquele trabalho você pegar e jogar fora, mas, pô, foi tão gratificante você poder fazer ali, então ali começou a solidificar a minha história, como de outros jogadores também, ali com a Ponte Preta, a identificação. E a gente foi vendo isso, cara, e eu fui vivenciando essas coisas, então isso me faz uma ligação muito forte da minha história em relação à Ponte Preta, tudo aquilo que eu vivi, quando eu falo para as pessoas, quando eu comento, quem vivenciou, quem participou disso, sabe da importância que tem, entendeu? Nenhum clube que eu passei, outro, eu tive tantas experiências como essa que eu tive com a Ponte Preta. Ô, Wander, você tava no derby que o pau quebrou literalmente em 99, salvo engano.
que teve aí o jogo das 100 faltas, né, no dia 18 de agosto de 99, uma quarta-feira, às 8h30 da noite, 22.600 pagantes. Você jogou ao lado do Piá, depois entrou o Samuel, Alexandre Fávaro no gol, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e Misso, Roberto, Mineiro, Piá e você, Claudinho e Narcísio. O técnico era o Marco Aurélio Moreira. Como é que é jogar um derby, hein, Vander? Como é que é essa sensação? É um jogo totalmente diferente, né? É um campeonato à parte, né? Uhum. Porque, igual eu falo, a rivalidade é muito grande. Entendeu? E a gente sente isso, a gente sabe, o torcedor, igual eu falo assim, cara, a gente, você perder um jogo é uma coisa, agora perder pro Guarani é diferente. E você ganhar do Guarani é diferente também. Então, tipo assim, eu particularmente, tô falando por mim, né? Eu me identifico com o torcedor. Porque quando eu era guri, meu time chorava, perdia quando eu era guri. Vamos supor, onde eu moro, no Espírito Santo, a referência era o futebol do Rio. Eu peguei a época do Zico. Uhum. Então, meu pai me levava no estádio, me ouvia. E quando perdia, eu chorava. Eu ficava triste. Então, quando via o torcedor, e o torcedor hoje, igual eu falo, tem torcedor fanático, torcedor que às vezes, na dificuldade, mas ele vai lá no estádio e paga o ingresso. Aí vai lá, na dificuldade que tem hoje, o cara pagar o ingresso para ir torcer, no mínimo, eu tenho que fazer o meu máximo. Então, tipo assim, eu acho que, ainda mais quando você está tratando do derby, é um prato cheio pro torcedor ponte-pretano vencer, de zoar, de sair pra rua quando vai lá, veste a camisa, tá todo mundo alegre. E a motivação no outro dia dele é melhor. Então eu represento o clube. Quando eu represento o clube, eu represento uma história, ou a torcida que é fanática e que merece. Então eu sempre busquei fazer o melhor, de buscar de vencer. Não gosto de perder. Então, às vezes, quando perdia, cara, acabava com o meu dia, não tinha vontade de nada. Às vezes, até para dormir era complicado. Mas, sem dúvida, um derby mexe com a cidade. A cidade de Campinas para. O jogo, quando tem o derby, é complicado. Então, e nesse jogo aí, ninguém queria perder, rapaz. Ninguém não deixava, não. Era falta, era aquela coisa, jogo catimbado, entendeu? Nego ali, tipo ali. É o jogo que pode levar a pessoa para cima ou derrubar o atleta. Sim. Só para passar um histórico rápido, quem apitou essa partida foi o Paulo César de Oliveira. Hoje ele é comentarista de um canal de televisão. Foram, se não me engano, 105 faltas. O Vander estava lá dentro sentindo o jogo. Era uma disputa muito forte entre Ponte e Guarani, que na época os dois estavam bem no Campeonato Brasileiro, né? Mas o juiz, vou falar uma coisa para vocês aqui, para quem não... Tem muita gente que escuta esse programa, acho que não era nem nascido, né? Eu estava sentado na arquibancada com meus amigos ali. O juiz, ele foi preparado para parar a partida, porque o clima de guerra entre as duas torcidas e os dois times, a rivalidade entre os dois times, era muito forte naquela época, era muito grande. E o juiz, ele entrou em campo preparado para o empate. Qualquer bola, qualquer disputa de corpo, ele apitava falta. Era impressionante. Antes do lance acontecer, a gente tava aqui bancada, olhava e falava, vai apitar falta. Pum, falta. Cara, ele só apitou a falta de lateral. O resto ele apitou a falta, porque ele segurou o jogo inteiro. A Ponte ficou em cima do Guarani o jogo inteiro, ele não deixava o jogo rolar. Você sentiu isso dentro de campo, mano? Olha, na época lá, aí, tipo assim, qualquer coisinha, às vezes, tipo assim, você fala, pô, mas porque o jogo é contato físico também. Então, tipo assim, eu acho que às vezes o árbitro já, talvez, o histórico dos derby, né? Talvez a rivalidade é tão grande que as pessoas já trazem, o Paulo Sérgio um juiz experiente, né? Então, para colocar nessa situação, talvez até para evitar, talvez, não perder o comando do jogo, entendeu? Uhum. Como tem, às vezes, o árbitro que já chega lá e uma falta já fala pra ele e já dá um cartão amarelo. Já dá um cartão amarelo, ó. Se botar, vou botar pra fora, entendeu? Então, depende muito do árbitro, da postura do árbitro, de como ele
faz no jogo, entendeu? Tem hábitos que conversa, tem outros hábitos que não. Mas eu acredito que o jogo no derby, eu acho que é muito aflorado. Muito aflorado. Então as pessoas já vão com aquela intenção de evitar um problema. Porque um ato, errar num jogo ali, ele sabe que vai ter problema. Imagina se o jogo de 99 foi com o São Paulo, imagina se for contra o Guarani. Rapaz. E se a Ponte passa pelo São Paulo, Wander, ela enfrentaria o vencedor ou o Guarani ou o Corinthians na próxima fase, né? Porque outro jogo do mata-mata era Corinthians e Guarani. Sim, entendeu? Mas você imagina a dimensão das coisas como que são. Então, o Ponte e Guarani, uma rivalidade, é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Eu acredito que se nós passássemos, nós íamos pegar o Corinthians. Nós tínhamos ganho o Corinthians lá. Um time muito bom, difícil, mas nós já... O estilo nosso de jogo, eu acho que dava para bater de frente, entendeu? Dava para bater de frente com o Corinthians. Porque o Corinthians, além de jogar, deixava jogar. Nosso time era um time muito, muito forte na marcação e na saída de ataque, né? Sim. Ô Wander, como é que era jogar com essa meiuca aí? No caso do derby, por exemplo, foi Roberto, Mineiro, Piá e você. Como é que era jogar com o Piá? A gente entrevistou o Piá aqui no MacaCast, uma figura assim que todo torcedor da Ponte adora, imitou galinha no derby, enfim, você já sabe muito bem da história do Piá, mas como é que era conviver com ele, com o Mineiro, Ronaldão, Fábio Luciano e tantos outros aí? Nesses anos que você... Pitbull. Regis Pitbull também. Como é que era conviver com essas figuras aí, Wander, fora de campo ali? Rapaz, olha, eu vou te falar aqui, né? O nosso grupo era muito bom, pra você ter ideia. Quando era muita cobrança entre nós. Uhum. A gente brincava muito, tinha liberdade. Vamos botar, no caso ali, o Piá, que é esse jeito dele, o Regis Pitbull. Era que a gente brincava e botava pilha nele e tal, o Regis. E tinha o Ronaldão, que era um cara mais sério, né? Uhum. Que é o cara que era o líder ali. E tinha o pessoal, né? Que era nós mesmo assim, sendo jovens, né? Sim. Então era equilibrado. Mas era um time que tinha muita responsabilidade. Pra você ver, quando perdia um jogo, o time jogava mal, nós mesmos, jogadores, nós se reuníamos e botava a reunião, às vezes ou no quarto, né, ou no hotel mesmo, e discutia. Uhum. A gente brigava, pô, mas o que aconteceu? O que tá acontecendo? Meu irmão, olha só, depende de você, cara, você não pode e tal. E era cobrança, era cara a cara, olho no olho. Não tinha essa coisa de melindrar, não. A cobrança existia e muita entre nós. E eu acho que essa liberdade que nós tínhamos ali influenciava dentro de campo. Tanto o Piá é um cara que depois que passou tudo, jogamos, né? Eu tenho um contato com o Piá, entendeu? Uhum. Às vezes fala com ele, que ele tava para ser treinador, entendeu? Então é um cara, coração bom. Você conversar com o Piá é um cara 10, entendeu? Uhum. Mas é um cara que quer ganhar. E ele tem um perfil dele ali, os caras que agita, que ajuda. Mas é um cara, meu irmão, que ele tira a camisa para te dar. Regis Pitbull também era um cara, e o nosso grupo era muito bom, cara. Pra mim foi um dos melhores grupos que eu trabalhei, em matéria de dentro e fora de campo. Tinha uns evangélicos, tinha outros que não, mas todo mundo se respeitava, brincava, entendeu? Uhum. E era o pessoal tinha aquilo que o Marco Aurélio pedia, todo mundo já tinha assimilado, entendeu? Então era fácil, quando um não jogava, entrava o Dionísio também, entrava, dava conta, porque tinha o padrão de jogo, o Claudinho, entendeu? Tinha outros jogadores também ali, entendeu? O Adrianinho também, um jogador que, com a qualidade que ele tinha também, que entrava, ajudava muito. Então era um grupo bom que se destacou e que fazia a diferença, tanto dentro como fora de campo. Você acha que isso faz falta hoje em dia, Wander? Analisando o futebol de atualmente, né? Antes dessa parada aí da pandemia, até a própria Ponte Preta, né? Você acha que essa cobrança, essa união dos jogadores, esse negócio de olhar no olho e tudo mais, isso faz falta hoje em dia no futebol, na Ponte? Qual que é a tua visão sobre isso? Olha,
eu não posso falar hoje dentro do vestiário, porque o que acontece dentro do vestiário é quem convive, entendeu? Eu não sei como que é hoje o atleta, mas eu acho que mudou um pouco, porque hoje é essa coisa de muita vaidadezinha, é jogador mais preocupado em tirar foto, essas coisas, até porque hoje mudou a tecnologia, todo mundo hoje fica aquela coisa. Na minha época era mais difícil. Sim. Isso, entendeu? Não tem essa coisa não. Mas eu acredito que a cobrança tem que ter, independente de você. Você não precisa ser amigo ou ter aquela afinidade, mas eu acho que dentro de campo você tem que correr. Você tem que lutar ali, porque ali se cair um, cai todo mundo. Então eu separo as coisas. Meu irmão, olha só, eu não sou teu amigo, a gente não tem afinidade, mas dentro de campo, eu corro por vocês e corre por mim, nós estamos no mesmo time. Então tem que ter jogador, tem que ter liderança. Tem que ter liderança, o cara que assume, que puxa o grupo. Há momentos que tem coisa que no grupo não tá legal, chamar pra conversar. Gente, ok, vamos lá. Entendeu? Porque no grupo, no time, tem que ter 3, 4 caras pra trazer o grupo. Às vezes o cara tá ali, jogando ali, tá meu irmão aqui. E aí, como é que é? Na hora que precisar de você, você tá pronto? Entendeu? Então nós tínhamos jogadores ali como o Piá, como tinha o Ronaldão, né? Que cobrava, que tinha o Marco Aurélio que dava essa liberdade, que eu tinha para cobrar, entendeu? E outros jogadores também podiam cobrar. Então tinha isso. E eu acho que tem que ter hoje. Hoje tem que ter isso aí. Agora, eu não sei se acontece, porque eu não faço parte no vestiário. Eu não sei como que é o jogador hoje. Você fala, o jogador abaixa a cabeça. Não pode falar comigo, não fala comigo, não fala comigo. Não. Pelo menos na minha época não tinha isso, entendeu? Cedo você falou o nome do Berlim, e é um nome muito recorrente nas entrevistas, tanto com o Piá, com o Negri, com o Adrianinho, né, com jogadores que foram dessa época da Ponte. Então eu queria que você falasse como que era a sua relação com o Eberlin e qual que era o papel dele, qual foi o papel dele na montagem e na condução desse elenco? Olha, o Eberlin foi ele que na época de 97, né, que montou aquele grupo ali, né? E eu tive oportunidade de trabalhar com ele. É um cara que cobrava muito da gente ali, entendeu? Ele tinha uma coisa que até hoje que ele fazia muito assim, era mexer com o brilho do jogador. Ele mexia, ele chegava às vezes, vamos supor, eu tive às vezes uma lesão no tornozelo e estava lá no DM, né? E ele sempre chegava no DM lá para ver como que estava. Se os jogadores estavam fazendo tratamento, estavam cuidando, e ele cobrava muito. Aí ele chegava lá, aí botava, já queria falar, tô vendo aí que é Miguel, isso aí tá com medo de jogar. Ixi. Aí ele ia sempre querendo mexer, provocar, aí ó, como é que é? Os caras estão lá, o jogo aí, ó, vão vir pra cima e falaram que vai atropelar a gente aqui, ó. Então ele sempre estava perto, contato, provocando, mexendo com a gente, falando assim, ó, eu quero ver amanhã um jogo, se vocês vão dar mole aí, ó, estão falando demais. Então ele sempre mexia com isso, ele provocava essa coisa no atleta, ele provocava dentro das reuniões, né, quando a gente ia fazer, mas é um cara que apoiava e brigava por nós também. Então ele montou, ele teve tanto 97, 98, 99, quando ele estava ali, então ele conseguiu filtrar os atletas, né, como eu já falei, muitos atletas que foram para a Ponte Preta ali, bons jogadores, mas infelizmente não deram liga, não deram certo, e ele filtrou, tanto que em 99, depois acho que 2000, 2001 também, teve uma sequência boa, a Ponte Preta, entendeu? Do trabalho que eles fizeram, entendeu? Então ele teve uma participação muito grande na contratação, no elenco que formou ali, entendeu? Porque eu acho que foi ali um momento ali que foi deu uma levantada, deu um up para todos nós, tanto para ele como pro Carnielli, para os atletas, para quem o Marco Aurélio como treinador, que ali que teve a ascensão dele também, entendeu? Então foi um momento ali que eu acho que todo mundo estava precisando de querer um espaço.
e todo mundo soube aproveitar esse momento. Wander, você comentou um pouco sobre a sua saída da Ponte em 2000, sua chegada ao Rennes, e você volta depois 1 ano e meio de ter jogado na França, e você retorna ao Cruzeiro em 2002. E depois você passa ainda pelo Vitória, depois retorna à Ponte de novo em 2004. Naquele time 2004 no Brasileiro que você estava, a Ponte fez uma excelente campanha no primeiro turno. Chegou até liderar o campeonato junto com o Santos. O que aconteceu com aquele time, além das perdas de treinadores, jogadores? Foi isso o preponderante para a Ponte ter caído tanto no segundo turno? Eu acho que quando 2004 ali, na época, o Estevão Soares, né, treinador, nós estávamos com a equipe muito bem, a gente estava brigando ali entre as cabeças ali. Aí depois que saiu o Estevão Soares, mudou o treinador, entendeu? Acho que saiu algumas peças também. Eu acho que dali acabou tirando um pouquinho o foco, entendeu? A equipe, eu acho que se perdeu um pouco ali em 2004 ali. Então eu acho que a saída do Estevão ali, eu acho que também atrapalhou, porque ele estava vindo num momento bom, ele estava a forma de trabalho dele, estava encaixado, estava certinho. Eu acho que a saída dele também acabou atrapalhando, né? Na época, se eu não me engano, ele foi pro Palmeiras, né? Você teve, desde 97, os anos que você ficou, depois de 2004, você trabalhou com grandes treinadores, aí, tanto em começo de carreira, quanto já experientes. Teve algum treinador que te marcou na Ponte, Wander, nesses anos que você jogou? Olha, eu peguei na época, foi o Pardal, né, em 97, foi o início, foi meu treinador na Pardal ali, entendeu? Mas aí acabei machucando e acabei não dando sequência, entendeu? Mas depois teve o Pepe, e o machucado, voltando, recuperando ainda e tal, eu acabei não trabalhando. Mas aí depois eu peguei o Marco Aurélio, foi em 98, né? Teve outros treinadores que passaram passagem rápido na Ponte Preta, entendeu? Não teve uma sequência maior. E eu acho que depois que entrou o Marco Aurélio em 98, né? Que ficou 98, 99, que teve um tempo maior de trabalho, de desenvolver, entendeu? Até o momento, porque quando ele pegou, que é um momento ruim, e que conseguiu administrar aquilo, e conseguiu tirar a Ponte em 98, então ele teve uma ascensão ali, uma confiança de continuar o trabalho. Então isso ajudou, e os resultados também foram caminhando lado a lado, então isso foi fortalecendo. Então acho que o trabalho com o Marco Aurélio, que teve em 98, 99, entendeu? Eu acho que início de 2000 também. E depois em 2004, que foi o Estevão Soares no time quando ele trabalhar, que o time montou um time, o time estava muito bem, mas depois com a saída dele, entrou outros treinadores também, mas eu acho que não conseguiram dar sequência. Mas para mim, o treinador o que eu peguei mais tempo ali foi o Marco Aurélio. Vocês veem como é importante no time de futebol a sequência, né? Do momento Sérgio Carnielli e Eberlin na Ponte Preta, a melhor fase foi 99, 2000, 2001. Foi quando o time dava uma sequência, não saía tanto jogador assim, né? Eles reforçavam de um ano para o outro, mas a base se mantinha. Inclusive com o treinador, Marco Aurélio, por exemplo, é um exemplo disso daí, né? Hoje em dia o Campeonato Paulista nem acabou, a gente já está trocando de time, né? Infelizmente essa é a realidade. Mas, ô Wander, eu queria fazer uma pergunta para você de boleiro, cara. Quando eu jogava minhas peladas lá no Clube da Paineiras, da Ponte Preta, quando meu time estava ganhando 2-0, eu nunca perdi o jogo. Agora, você teve em campo em 99, naquela virada que o São Paulo deu no Morumbi, a Ponte estava ganhando 2-0 e tomou 3-2. Eu estava na arquibancada do Morumbi e no segundo tempo eu vi que a coisa estava desandando. Teve uma outra virada marcante também na nossa história, foi 2-0 contra o Vitória e tomou 3-2 aqui em 2017, quando a Ponte caiu. E mais recentemente, o derby, né? 2-0 para a Ponte, toma 3-2. Você, como jogador que esteve lá dentro pelo menos de 99, o que se passa num time quando ele está ganhando de 2-0 e leva uma virada de 3-2, que é quase que impensável isso acontecer no profissionalismo, né? Mas acontece. O que os jogadores ali dentro de campo, um olha para a cara do outro e fala, e agora, o que a gente vai fazer? O pessoal se perde.
para acontecer uma virada dessa? Ah, é difícil, né, de falar assim, porque tipo assim, pô, você tá ganhando 2-0, pô, gente, aí acaba dando um apagão, né? Infelizmente, vamos supor, o adversário, vamos colocar a situação, quando você tá no jogo, você tá perdendo de 2-0, vamos supor, eu tô perdendo de 2-0, eu já tô, tipo assim, vamos botar, eu tô morto, né? De repente, no jogo, uma bola parada, eu vou lá e faço um gol, 2-1, você entra no jogo de novo. Por exemplo, jogando em Campinas, Ponte Preta perdendo, pô, vai lá, tá perdendo 2-0, pô, de repente, um exemplo, vou te dar o jogo, você vai lembrar, Corinthians e Ponte Preta, em 98, 5-4, você lembra desse jogo? Lembro, tava lá. Opa, eu estava lá também, mano. 5-4, nós estávamos perdendo de quando? De repente, a Ponte Preta foi lá e começou a fazer gol, Sandro Gaúcho fez 3, e eu fiz 1, e quase empatamos o jogo. Você fez o último gol. Mas ali o Luxemburgo inventou, né? O Luxemburgo, se não me engano, era o Luxemburgo, treinador do Corinthians, se eu não estiver enganado. Ele tirou três titulares, os principais jogadores, e botou um monte de reserva ali, achando que o negócio estava ganho, e no final a Ponte deu uma embalada e quase chegou. Mas é difícil, né? Quando nós fizemos o gol, automaticamente a tua reação, a torcida em si foi 1, foi 2, e a torcida foi junto com a gente. Meu irmão, é como se tivesse o quê? Descendo a ladeira pra cima dos caras. Tava 5-1 o jogo, Wander, tava 5-1. Exatamente, de repente ele tava dali, e os caras tava doido que terminasse o jogo, porque senão eles iam tomar virada. E o empate, no caso, né? Porque o jogo virou pra gente. Aí vai o emocional, porque ali naquele momento que você tá correndo ali, rapaz, você renova as tuas forças. Pra quem tava morto, naquele momento te dá uma oportunidade, meu filho, parece que as coisas começam a dar certo naquele momento. E como a gente fala assim, o jogo, meu irmão, futebol é o seguinte, tem a chance mata, não dá oportunidade ao inimigo. É igual boxe. O cara tá lutando, tá ganhando, pô, tá lá, menino, vai logo, dá um nocaute logo. Não deixa o cara não, porque depois o cara acerta uma, o cara volta. Quantas vezes nós já vimos aí, luta de boxe aí, o cara tá apanhando amanhã e depois ganhar. Infelizmente, no futebol, tem momento. Futebol é detalhes. Às vezes, um detalhe, um momento que você deixa o adversário ganhar fôlego, aí depois é complicado. É complicado, porque tem vários fatores. Às vezes o time tá mal, o cara faz um gol de bola parada. Aí não tem como você evitar, entendeu? Às vezes acontece de um erro individual também, e aí acaba comprometendo toda a história do jogo, porque às vezes um lance muda o jogo. Infelizmente, então, quando você tá ganhando, eu vou falar 2-0, rapaz, se o adversário faz o 1, ele vem pra cima com tudo. Ou ele faz o 2-2, ou ele vai tomar 3. É tudo ou nada. Entendeu? Então é muito. Cada história, cada jogo que acontece, que você vê aí e fala, cara, como que aconteceu? Eu me pergunto, às vezes, assim, porra, 3-2, como que esse jogo é nada? Cara, de virada. O que poderia ter acontecido de não ter deixado esse cara chutar a bola? Entendeu? Então, às vezes, a gente até não consegue entender certas coisas de acontecer. Imagina se aquela bola que chegava no pé dele tivesse dado um bicão, tivesse alguma coisa, tivesse feito uma falta antes, talvez ele não teria tido a oportunidade de fazer o primeiro gol. Então aí passa várias coisas. É difícil porque jogo, meu filho, só quando o juiz acaba, que aí vai tá encerrado. Porque enquanto isso tem coisas que a gente vê no futebol, não só contra o Ponte Preta, mas quanto várias coisas no futebol aí que aconteceram já, que você vê que viradas históricas. Wander, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que dá para sentir assim, o jogo contra o São Paulo foi o que mais marcou negativamente, né? Que lembrando assim, parece que é o que mais deixa esse remorso, esse sentimento negativo. Mas vamos falar de coisa boa. Eu queria saber qual foi o jogo que mais te marcou positivamente na sua história pela Ponte. Qual o jogo que você lembra com carinho olhando hoje assim? Cara, pra mim, o primeiro gol meu pela Ponte Preta contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o primeiro jogo meu no estádio, no Moisés Lucarelli.
onde nós ganhamos de 4-1, e eu acabei jogando de centroavante, tá? E eu fiz um gol de cabeça, cabeça. Então ali foi o meu primeiro gol jogando diante da torcida. Eu não tinha jogado em estádio com a torcida, igual da Ponte, assim, estádio cheio, entendeu? E ter feito o gol. Então a minha passagem na Ponte, o primeiro jogo me marcou muito, né? E também o gol contra o Corinthians, né? Em 99, no 2-1, que a gente precisava de ganhar pra gente classificar. Ô Vander, já para ir para a reta final aqui da nossa resenha, aliás, muito boa, por sinal, é diferente jogar na Ponte Preta, Vander, se tratando aí de outros clubes que você passou, até fora do país. Jogar na Ponte tem um gostinho diferente? É diferente de alguma maneira? Olha, eu posso te falar, eu tive experiência, né? De jogar tanto fora, no exterior, de jogar em outros clubes também. Na Ponte Preta era tudo muito intenso. A cobrança. Às vezes podia o time estar bem no campeonato, mas perdia um jogo que o time não jogava bem, a cobrança, a torcida cobrava, entendeu? Mas e outra coisa, se você perde um jogo, mas você correndo, a torcida vendo, ela reconhece o valor. Eu já fui vaiado, a gente ganhando o jogo. E já fui aplaudido em jogo que nós perdemos. E quando eu fui pra França, saí da Ponte, fui pra França, aí é diferente lá, porque lá a gente treinava só um período, então já às vezes era poucos torcedores, não tinha aquela coisa, o torcedor ia lá, cara, teve jogo lá, perdi o jogo, cara, eu ficava doido, ficava louco, né? Aí o torcedor, não tem problema, no próximo a gente ganha. Sempre com a palavra assim, cara, e eu não tava acostumado com isso. Sim. Pô, eu falei, não, cara, tem que cobrar, eu tenho que cobrar. Eu tava acostumado com as cobranças. E isso me fazia falta. Quando a Ponte Preta tinha essa cobrança torcida, quando ia ia chegar no treino lá, torcedor, e aí, Wander, como é que é? Vamos lá, pô, não tem que ganhar esses caras aí, tal. Faz parte. E tinha esse contato, porque sempre para chegar aí, tem torcedor na porta do estádio da Ponte Preta. Tanto que a gente identificava, conversava, às vezes chegava lá cobrança, pô, e aí, pô, mas pô, perder, pô, o jogo e tal. E isso eu sentia muita falta. Eu tive no Cruzeiro, fui campeão no Cruzeiro, nossa, daí perdemos a Copa dos Campeões pro Paysandu, né, em Belém, voltamos. Não tive essa cobrança. Não tive cobrança. Tem torcida, o Cruzeiro tem a torcida, mas eu não vivenciei isso de torcida de cobrar igual a Ponte Preta. Então, o cara que para jogar na Ponte Preta, ele tem que ter muita personalidade. Porque não é qualquer pessoa que joga na Ponte Preta. Às vezes sente essa pressão. E eu acho que eu fui lá, fui aprendendo, pelas coisas que foi acontecendo, então eu fui me identificando e fui talvez sendo moldado por um clube de massa. Entendeu? Então eu acho que a minha identificação com a torcida, com essa cobrança, com essa vivacidade, entendeu? Que é intenso. Então isso me marca muito, entendeu? Eu acho que a Ponte Preta é diferente, sim. Ô Vander, você falou que jogou fora do país, foi na França, no Rennes, junto com o Luiz Fabiano, né? E percebeu aquela diferença de perfil do torcedor brasileiro com o torcedor francês, no caso o europeu, e diz também que o perfil do jogador da Ponte tem que ser aquele cara mais aguerrido, etc, né? Lá na França, você percebeu que seu futebol ele evoluiu ou ele regrediu um pouco por conta dessa falta de questão de cobrança, de treinamento? Como é que foi o seu desempenho na França lá? Tanto profissional quanto pessoal também, essa experiência de morar na França. Olha, pra mim, igual eu falo assim, aconteceu comigo o seguinte, quando eu cheguei na França, eu fui lá, o treinador era o Paul Le Guen, e na época foi eu e o Luiz Fabiano, e depois foi o César, zagueiro também, que jogou na Ponte Preta, né, e o Lucas Severino, que jogou no Atlético Paranaense, atacante. E o treinador lá, o Paul Le Guen, ele jogou no Paris Saint-Germain junto com o Ricardo Gomes, zagueiro, que foi treinador. E ele gostava muito de brasileiro. Então nós tivemos uma identificação muito, que ele nos recebeu, nos apoiou de uma tal forma. No primeiro jogo, campeonato francês, infelizmente eu tive uma fratura no metatarso.
E eu fiquei 3 meses parado para recuperar, porque lá não é igual aqui, não. Você pega ali e no outro dia já está no departamento médico fazendo trabalho. Não. Eles dão tempo para você recuperar. É o tempo. E eu tive que botar a botinha de gesso para ficar esperando, tal. Então isso me atrapalhou muito lá nesse processo. Porque eu fraturei e eu estava muito bem. Tanto que no primeiro jogo do Campeonato Francês, nós jogamos contra o Lyon, fora de casa. O jogo foi 2-2. Eu fraturei faltando 4 minutos para terminar o jogo. Na seleção do Campeonato Francês, eu fui o melhor na minha posição. E eu saí fraturado. E tanto que o treinador na época falou: Vance, que infelicidade você teve, poxa, tal. E quando eu voltei, recuperei 3 meses, joguei, voltei. Depois titular de novo. Em Mônaco, eu fraturei o mesmo lugar. Então, isso para mim foi muito frustrante, porque eu estava muito bem, assim, quando estava jogando, treinador, total confiança, tá? Então, acabou que isso me acabou me frustrando, porque logo depois, esse treinador saiu e entrou um treinador lá, que era que foi o Christian Gourcuff, que ele não gostava de jogador sul-americano. E nós tivemos problema lá com ele. Todos os brasileiros. E por isso que foi a minha saída para ir pro Cruzeiro. Então aí eu saí, fui pro Cruzeiro, e eu sendo estrangeiro, né? Porque eu fui como estrangeiro, eu não tinha nacionalidade, né? Com cidadania. Então, como estrangeiro, era mais difícil. Então eu acabei vindo pro Cruzeiro e depois indo pro Vitória da Bahia e fazendo um acordo para não voltar para a França. Então, para mim, hoje, o futebol ficou uma frustração em relação ao futebol na França, de não ter dado continuidade por causa dessa lesão, que acabou me prejudicando muito. Mas eu acho que o pouco que eu estive lá deu para aprender. Foi um futebol de intensidade, né? Wander, queria te agradecer por ter participado aqui, aceito o nosso convite. Foi muito, muito legal conversar com você. Com a gente, como torcedor Ponte Pretano, é um privilégio poder ter essas conversas com caras como você que marcaram época na Ponte. Até na linha do que você está falando agora sobre a sua passagem na França, você tem algum arrependimento de ter ido para lá nesse momento? Porque hoje é muito comum a gente ver jovens que nem sequer atuaram no profissional, já vão muito cedo para a Europa. E naquela época já era mais diferente, né? Já era mais difícil isso. Então você tem alguma mágoa, algum arrependimento, ou você acha que foi o que tinha que ser? Eu acho que tinha que ser o momento, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu acho que para mim, no momento, eu acho que foi a oportunidade, entendeu? Mas só que são coisas que acontecem que infelizmente foge do nosso controle, né? Hoje em dia você vê que hoje para essa garotada aí mais nova aí, pessoal, deixa eu falar até uma coisa interessante. Na minha época, antes de jogar futebol é uma coisa, era marginalizado. O pessoal não gostava, não achava. Futebol era coisa de malandro. Como o surf também na época. O pessoal tinha aquela imagem de, cara, não. Hoje não. Os pais incentivam os filhos a jogar futebol, a ser um atleta profissional. E na minha época, era muito difícil, as pessoas não tinham essa incentivo. Eu, graças a Deus, pela parte do meu pai, da minha mãe, eu tive incentivo. Meu pai, o sonho dele, né, era de ver, infelizmente, faleceu antes, né, mas ele foi um incentivador para mim, para que eu fosse jogador. E naquela época era muito difícil, porque muita gente achava que o futebol era coisa de quem não queria estudar. Então eu tive o privilégio do futebol, da história que eu vivenciei, isso tudo marcante para mim. Para você ter ideia, a minha esposa, eu casei em 2007, né? Eu estava no Ituano e nós fomos aí ver o jogo da Ponte Preta, quando eu tenho a oportunidade de ir assistir o jogo, né? E quando o contato que eu tenho com os torcedores, né, depois do jogo, a Ponte tinha perdido, a torcida estava brava e tudo, e eu fui sair, eu fiquei até meio assim, será que os caras vão ficar bravos, né? E eu tive uma recepção tão calorosa que minha esposa, ela ficou emocionada. E uma coisa que marca muito, então cada vez mais, entendeu? A minha filha, quando a Ponte Preta esteve aqui em Vitória para jogar,
contra o Flamengo, eu estive lá e minha filha, né, entrou no campo junto com os jogadores da Ponte Preta. Foi uma menina. No Flamengo tinha mais de 50 crianças, né, porque aqui é o reduto do Flamengo. Criança. Não, mas minha filha, eu fiz questão que ela entrasse com a Ponte Preta, com a camisa que eu pedi para fazer, que trouxeram, e que ela entrou. Então isso me orgulhou muito, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande, a minha família tem um carinho muito grande. Eu agradeço muito a Ponte Preta e agradeço muito mesmo a vocês, torcedores, porque vocês fazem parte e eu tenho o carinho que vocês demonstram comigo. E eu quero agradecer de coração e que vocês possam repassar a todos os torcedores aí minha gratidão. Vander, cara, você falou, eu ia falar sobre a França de novo, mas aí você já falou da Ponte, já deixei quieto a França. Porque eu ia falar que você pegou um período no futebol francês, você chegou em 2000, você retorna em 2002, mas você pegou, acho que a chegada do Ronaldinho no Paris, o Juninho Pernambucano no Lyon, o Sonny Anderson, o Lyon despontando como um grande time do país, tal, e você estava vivendo tudo aquilo. Mas aí você falou da Ponte, eu desisti de perguntar sobre a França. Eu quero te agradecer, cara, por ter aceito o convite. Como eu falei para você lá antes, aqui é torcedor, então você pode ter certeza que o que você está falando vai chegar no torcedor. Você tem um carinho pelo torcedor da Ponte muito grande aqui. A gente nem anunciou direito que você ia participar do programa. Já pergunta pro Vander isso, pergunta pro Vander aquilo. Pô, o Vander é minha geração. Pô, o Vander jogou demais 99. O Vander não sei o que, aquela camisa da finta. Puta, eu tenho até hoje, não sei o que. Então você marcou muito a geração de torcedores na cidade. Campinas e o torcedor da Ponte te adora mesmo. Eu muito obrigado, que a gente possa, sei lá, quando passar tudo isso, que você venha a Campinas de novo. Mande um abraço à sua filha, cara, porque eu imagino que eu também coloquei minha filha uma vez no campo e foi contra o Santos aqui. E tinha umas 500 mil crianças do lado junto com a Ponte, mas na hora que o Neymar entrou, eu gritava pra ela lá fora, falei, se você correr pra cima do Neymar, eu te pego depois. Você vai entrar aqui, junto com os caras da Ponte e tal. E o Neymar entrou com o cabelo pintado, foi um negócio de louco pra segurar a criançada, mas eu imagino pra ela, pra eles, que eu não tive a oportunidade de entrar no campo, naquela época era muito mais difícil, nos anos 80, mas eu te agradeço imensamente, um abraço a sua família, que a gente possa voltar, quem sabe, falar de novo futuramente aí. Muito obrigado, viu, Wander? Eu que agradeço o carinho de vocês aí, vocês têm meu contato aí, cara. Quando vocês precisarem, estou à disposição. Para mim é o maior prazer, cara. Quando eu falar da Ponte Preta, ter esse contato com vocês, para mim é muito gratificante. Estou sempre à disposição aí, cara. Obrigado mesmo. E quando eu for em Campinas aí, com certeza quero encontrá-los aí, poder dar um abraço aí, matar a saudade. Ô, Wander, também mais agradecer a sua participação, dar um abraço na tua filha, porque quando você contou essa história dela entrar no campo contra o Flamengo, eu pensei nos meus dois aqui, né? Eu tenho uma menina, e hoje a gente não tá morando em Campinas, e a gente tá morando em Brasília. E teve um jogo da Ponte contra o Flamengo aqui em Brasília, né? E eles entraram em campo também no Mané Garrincha. Estádio gigante, tava lotado de flamenguista, eram os meus dois filhos com o meu sobrinho. Então entraram 4 crianças, 3 eram da minha família, e eles comentaram que dentro do túnel ali para entrar tinha umas 50 crianças do Flamengo, não tinha mais porque não deixaram, porque ia lotar muito, né? E só os 4 da Ponte. E eles começaram não foi bem xingar, que eles eram crianças, né? Mas começaram a cutucar, tirar sarro, e os meus dois se manteram resistentes ali, com o Ponte Pretanos. E eu imagino a sua filha entrando ali também. Então, um beijo para ela, um carinho nosso do torcedor, e que no próximo jogo, quando a torcida estiver presente, a gente combina de se encontrar aqui, tá bom? Fica com Deus, viu? Um abraço. Obrigado, um abraço. E eu tô agora eu tenho um menino de 2 anos, o nome dele é Enzo, né? E eu quero que tenha a oportunidade de levar em Campinas um jogo, e que ele possa entrar em campo também. A minha filha entrou na época com o Roger, atacante, né? Tivemos a oportunidade de jogar junto, entendeu? Eu tenho a camisa do Aranha. Então, para mim foi uma alegria tão grande receber a Ponte Preta aqui na minha cidade. Estive no hotel com eles, conversando, batendo papo, matando a saudade. Então, tipo assim, é uma coisa, um sentimento fora do normal, entendeu? Então, sem dúvida, vocês me proporcionaram um momento tão especial de estar falando com vocês e revivendo esses momentos.
Vander, um abraço para você, obrigado por atender o MacaCast e quem sabe aí em Campinas a gente possa se encontrar aí, assistir o Jogo da Ponte ou aí próximo de Vitória também. Um abraço para você, muito obrigado aí por nos atender durante essa quase 1h30 aí de entrevista. Eu que agradeço. E aqui em Vila Velha, aqui, vocês são bem-vindos aqui. Vai ser um prazer também, quando estiver passando por aqui, recebê-los aqui. Tá bom? Beleza. Vai ser uma honra para mim recebê-los aqui também. Um abraço, Vander. Um abraço. Obrigado, Vander. Valeu. Ponte Pretana aí. Fica com Deus, macacada. É isso. Bom, o Vander falou conosco aqui no MacaCast. Voltamos no próximo episódio. Não esqueça de seguir aí as páginas do MacaCast nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook, MacaCast. Lá você acompanha todas as novidades aí dos podcasts disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas. Um abraço e até a próxima!